Olá, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vamos resolver e aprender os conceitos empregados aí na resolução da questão 18 do Colégio Técnico de Lorena, o processo seletivo de 2023. Então, acompanhe comigo a resolução. Alguns números possuem infinitas casas decimais que se repetem. São chamadas aí de dízimas periódicas, tá? Bom, o que está acontecendo aqui nessa primeira parte, tá? Tá definindo aí o que são dízimas, tá? São dízimas periódicas. Então, dízima é um número decimal, tem vírgula, né? Periódicas porque tem período. Infinitas porque os algarismos após a vírgula não têm fim. Tranquilo? Bom, uma dízima periódica pode ser gerada por uma divisão entre dois números inteiros. Ou seja, eu vou dividir o de cima pelo de baixo e vai dar uma dízima infinita com período, tá? Lembrando que toda dízima periódica, ou seja, toda dízima infinita periódica é um número racional, ok? Toda dízima, seja ela um decimal exato ou seja ela uma dízima periódica, né, infinita periódica, pode ser transformada em uma fração. Com isso, toda dízima é um número racional. A dízima finita é um número racional e a dízima e as dízimas infinitas periódicas também são números racionais, tá? Então, em outras palavras, uma dízima pode ser representada na forma de uma fração geratriz. Então, a fração que gera a dízima periódica ela é chamada de fração geratriz. Diante disto, o resultado da multiplicação, agora está pedindo para a gente fazer uma operação matemática, tá? Entre esses dois números, entre 1,33333 infinitamente, multiplicando por 1,16666 infinitamente. Então, perceba aqui o seguinte. Observe que eu tenho o período no número 1,333 infinitamente. Ela é chamada de dízima periódica simples. Por quê? Porque entre a vírgula e o período não tem nenhum algarismo atrapalhando aí essa representação, tranquilo? O período é simples porque o único algarismo que se repete é o 3. Agora, na dízima 1,1, 66666 infinitamente, ela é classificada como dízima periódica composta. Por quê? Porque entre a vírgula e o período que se repete, tem o algarismo 1 que está atrapalhando aí esse rolê, né? Um número intruso aí, um algarismo, aliás, intruso ali na representação desse número, tá? Então, o primeiro número, o 1,3333, é uma dízima periódica simples e o o número 1,16666 é uma dízima periódica composta, porque entre a vírgula e o período eu tenho um outro algarismo que não é período, tá? Não é período. Então, o algarismo 1 aqui, ó, ele é chamado de parte não periódica, tá? Parte não periódica. Tranquilo até aí? Bom, a gente vai verificar a, a representação agora, como que a gente vai representar essas duas dízimas em frações, que são as geratrizes desses números, e depois a gente vai multiplicar. Tranquilo?
Então, a primeira dízima é 1,3 infinitamente. Está pedindo para multiplicar com a segunda dízima, que é 1,1666 infinitamente. Tá? Então, vamos determinar aí a fração geratriz, primeiramente, desses dois números. Ok? Bom, temos aí dois métodos para determinarmos aí a geratriz de uma dízima periódica, seja ela simples ou composta. O método da equação e o método prático. Tá? Por uma questão de tempo, eu vou resolver pelo método prático, ok? O que você tem que observar, então, na dízima, tá? Pensa assim, eu vou analisar essa dízima sempre da esquerda para a direita e eu vou admitir até o primeiro período, tá? Então, o período, que é quem se repete, o algarismo que se repete, eu admito aí, então, até, até o 3, formando o número 13 e não levando em consideração a vírgula. Tranquilo? Bom, menos. Vamos pegar de novo, analisar aí esse número da esquerda para a direita e pegar aí o que não é período. Então, menos 1. Menos 1. Ok? Dividido pela quantidade de 9 que o período indica. O período aqui não é formado por um algarismo? Sim, só repete o 3. Então, é 1, 9. Bom, 13 menos 1 dá 12. 12 nonos. Que, simplificando por 3, percebe que lá no enunciado foi dito fração geratriz na sua forma irredutível, ok? Então, aqui, 3, 6, 9, 12, 4 terços é a fração geratriz de 1,3333 infinitamente. A mesma coisa a gente vai fazer para o próximo número. Analiso da esquerda para a direita até pegar o primeiro algarismo do período, né? Então, a gente formou aí o 116 menos... De novo, analisa o número da esquerda para a direita e pega até onde não é período. Formou aí os 11. Dividido, então. Vamos lá. Na primeira resolução do número 1,3333, eu só coloquei um 9, porque só tem o período e não tem aí uma parte não periódica. Nesse segundo número, observe que ele tem o período e tem uma parte que não é período, tá? O período indica a quantidade de 9. Então, se o período é formado por um algarismo, eu tenho um único 9. E, como tem esse 1 entre a vírgula e o 6, ele indica a quantidade de 0. 0. Fazendo, então, 116 menos 11, vai dar 105 por 90. E aí a gente pode simplificar em cima e embaixo por 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Somos algarismos. 1 mais 0, 1. Mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3, então é divisível por 3. 105 é divisível por 3. 90, 9 mais 0 dá 9. 9 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Então resulta aqui, 105 dividido por 3 dá 35 sobre 30. E observe mais uma vez que os dois números são divisíveis por 5.
Professor, se eu quisesse iniciar a simplificação por 5, poderia? Poderia. Depois você ia ter que simplificar por 3. E é claro que se você quisesse simplificar o 105 por 90 diretamente por 15, que é chamado de máximo divisor comum, né, entre o 105 e o 90, também poderia, tá? Então, aqui eu fiz uma simplificação sucessiva. Simplifiquei por 3, depois simplifiquei por 5. Então, 35 dividido por 5, 7. 7 sextos. Observe que nós encontramos aqui as frações geratrizes de cada dízima periódica, tá? Agora, o problema pede para nós multiplicarmos essas duas frações geratrizes e encontrar uma fração na sua forma irredutível que representa o produto desses dois números. Então, nós encontramos ali para o 1,333 infinitamente, né, a fração 4 sobre 3, que a gente vai ter que multiplicar pela dízima 1,16666 infinitamente, que foi a fração 7 sextos, que a gente vai multiplicar essas duas frações. Você se lembra como que multiplica duas frações? Tá? Multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, multiplica os dois de cima e multiplica os dois de baixo. Mas, como o problema pede para a gente o resultado na sua forma irredutível, eu já vou simplificar aqui, ó, esse 4 com esse 6, porque eles são pares. Números pares dá para simplificar por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente fica aqui com o 2 já simplificado aqui, 2 terços vezes 7 terços. Agora eu não tenho mais como simplificar. Se eu não tenho mais como simplificar, eu multiplico agora o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3, 9. Essa fração, ela já está na forma irredutível. Tranquilo? Bom, as alternativas. 14 nonos é a nossa resposta. Então, o problema pede a multiplicação das duas dízimas na sua forma de fração irredutível. E a gente encontrou aí 14 nonos, 14 sobre 9. A alternativa correta aí é a alternativa A. Finalizada aí a resolução da questão 18, espero que você tenha entendido e te aguardo na resolução da próxima questão, a questão 19 do Cotel. Um abraço e até a próxima aula.